como eu falei, nós estamos numa série de temas chamada Pilares da Salvação. Mas antes de começar, pastor Mauro, eu queria que você explicasse o que é um pilar, pastor Mauro. Amém, glória a Deus. Nós sempre gostamos de frisar aqui, né, irmãos, todas as semanas aqui, né, porque nós estamos nessa série de temas. Inclusive o primeiro tema, nós falamos só sobre o que é o pilar, né? Se você quiser nos acompanhar, você vai ver lá o primeiro, né, o primeiro da série de temas. Aí nós falamos sobre o que é um pilar. O que é um pilar? O pilar é uma coluna, né, irmãos? É como se fosse uma coluna onde sustenta, né, uma construção, uma casa, né? E existem vários tipos de coluna. Existe o pilar. O pilar, ele é como se fosse uma coluna arredondada. E se você for buscar, né, pesquisar, né, sobre pilares, você vai ver pilares de vários diâmetros. Tem pilares, irmão Hugo, que até um pastor uma vez falou que precisa de 10 pessoas abraçando um pilar e não consegue. Meu Deus, porque ele é muito grosso, ele é muito largo mesmo. Então, por que o tema Pilares da Salvação? São colunas que seguram, né, a nossa estrutura cristã, a nossa vida cristã. Nós já falamos aqui sobre vários, né? Falamos sobre renúncia, sobre justificação, santificação, regeneração. Nós falamos sobre tudo isso. E hoje, né, nós vamos trazer aí mais uma característica, né? Mais um pilar da salvação. Verdade. E a semana passada, pastor Mauro, nós falamos sobre o perdão de Deus. Isso. Os pilares da salvação tem também como as suas características, pastor Mauro, algo que Deus faz por nós. Isso mesmo. E algo que nós temos que fazer. Um exemplo é o perdão de Deus. O perdão de Deus, a gente depende do perdão de Deus. Isso que já mesmo. nos perdoou. A redenção, nós dependemos de Jesus. Isso que mesmo. nos comprou. A glorificação depende de nós, pastor Mauro. Nós temos que se glorificar. Nós temos que, na verdade, glorificação de Deus. É a santificação que depende de nós, que nós devemos santificar. É um processo, né, pastor Mauro? Falando, é um processo, porque nós temos que ir santificando ao dia a dia, pós-dia, né? Já a renúncia depende de nós. De nós, né, também. Nós precisamos, né, renunciar ao mundo, né? Isso aí já é uma parte. A regeneração depende de nós também. A regeneração também, que é o nascer de novo. Isso, depende do Espírito Santo, mas nós que vamos fazer a regeneração, que é o nascer de novo, né? Isso mesmo. E hoje, pastor Mauro, nós vamos falar sobre a adoção, pastor Mauro. Olha que benção, né? Tema maravilhoso. Esse tema é um tema maravilhoso, adoção, né? Então deixa eu explicar para vocês o que é a definição de adoção. Já estou aqui, pastor Mauro, com Romanos capítulo 8, versículo 15. Né? Já está comigo aqui na Bíblia aqui, tá bom? Vou até deixar para você ler aqui para nós aqui, ó. Amém, glória Romanos a Deus. 8, capítulo 15. Diz assim, ó. Primeiro, né, eu vou falar a definição de adoção. Adoção, meu amado, é tornar ou aceitar como filho ou filha alguém que não é de tal parentesco natural. A pessoa não é do seu parentesco natural. A palavra grega traduzida por adoção, pastor Mauro, é uma palavra escrita iotiza. É um termo técnico jurídico que literalmente significa colocação como filho, pastor Mauro. Veja aí o que está escrito, pastor Mauro, em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8 e 15, né, meus amados? É um texto aí, né, muito conhecido nosso, né? Que diz assim, né, irmãos? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então tá aí, tá vendo? Maravilhosa, hein? E tá vendo? Coisa maravilhosa, porque a definição aqui, pastor Mauro, é tornar ou aceitar como filho ou filha alguém que não é de tal por parte parentesco. O que significa o que o pastor Mauro acabou de falar aí? Que Deus, ele nos deu essa... Isso é um dom, pastor Mauro. Isso é uma graça que Deus nos dá. De quê? De nós chamar ele de pai. Ele nos aceita como filho. Então, a partir do momento que Deus, o pecado, nós falamos do pecado, né, pastor Mauro? E Jesus veio e nos comprou com o seu sangue. Então, Deus dá o que pra gente? Ele dá o nome dele pra nós. Então, ele fala que nós agora somos filhos deles. Não somos mais escravos. Somos filhos, pastor Mauro. Nós temos aqui um termo técnico e jurídico que agora nós podemos colocar como filho. Por isso que fala aí, Abba Pai. Abba Pai é quando você chama o seu pai de paizinho. Isso, né, mesmo, com uma maior intimidade, né, meu Hugo? A gente usa de uma certa intimidade com o nosso Deus, chamando ele de paizinho. Vamos colocar aí, né, os baianos chamam de painho, né? É desse jeito, falar com um termo carinhoso, né, com o nosso Deus. E é interessante, meu Hugo, a gente falar dessa palavra aqui, que nós vemos até que os discípulos de Jesus naquela época, né, eles pedindo ao Pai, a Jesus, né, que ensinasse eles a orar, porque naquela época, quando eles oravam a Deus, eles buscavam a presença do Senhor, eles buscavam a Deus como se Deus fosse um ser, né, assim, que estava
praticamente separado de nós, né? Não havia assim uma certa aproximação. Então eles estranharam quando Jesus orava ao Pai chamando Deus de Pai, né? Aí por isso que quando eles chegam em Jesus, falam: Senhor, ensina-nos a orar. Não é que eles não sabiam orar, eles sabiam orar, eles oravam, né? Mas eles não oravam naquela intimidade que Jesus orava, né? Jesus então ensina-os a orar. Tanto é que a oração, na chamada oração do Pai Nosso, ela já inicia-se assim, né? Pai Nosso que estás no céu. Jesus tinha essa intimidade, né? Como se diz, vamos colocar assim, esse intercâmbio com Jesus, conseguia falar com Deus dessa maneira. E os discípulos, aquelas pessoas queriam, né, também essa intimidade com Deus. Então hoje nós devemos entender que Deus não é um ser que está lá no seu trono, fazendo de nós como se fosse um jogo, né, aqui. Não, Deus é um pai que se importa com cada um de nós, né? Por isso ele nos adotou, né? Por isso que ele nos colocou em sua família, né? Para que nós fôssemos íntimos de Deus também, né, irmão Hugo? Verdade. E importante dizer, né, pastor Mauro, que na época que Jesus esteve na terra, na época dos discípulos lá, os discípulos eles eram judeus, certo? Então eles tinham um certo receio de chamar Deus de Pai. Eles tinham um certo receio, pastor Mauro, até de escrever a palavra Deus na Escritura. Se você pegar o livro de Mateus mesmo, pastor Mauro, você não vai ver falando o reino de Deus. Você vai ver falando reino dos céus. Se você pegar Lucas, João, você vai ver Jesus falando reino de Deus. Por quê? Porque Mateus escreve para os judeus, né? Então eles são muito... eles tinham muita religiosidade mesmo, na verdade, de não falar o nome de Deus. Era um respeito que eles tinham. Legal. Quando Jesus veio à Terra, pastor Mauro, que até você explicou aí sobre o Pai Nosso, o que ele faz? Ele fala para as pessoas que agora as pessoas têm acesso a esse Pai. As pessoas têm acesso a esse Pai, porque Deus agora ele nos adotou. E agora nós somos chamados de filhos, então nós podemos chamar ele de Pai Nosso. Então, os discípulos, eles sabendo disso, pastor Mauro, você vai ver que nós vamos falar muito sobre a lei aqui. Olha só o que diz, pastor Mauro, lá em João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, que é o nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, pastor. Olha que benção, né? Deus, ele nos dá o direito de nós ser filho de Deus, pastor. Mas aqui é uma cláusula, né? Assim, bem clara, né? Que Jesus, ele diz, que a palavra diz em João, né? Os que o receberam. Os que receberam. Né? O que é preciso primeiro para ser filho de Deus? Receber Jesus, crer em seu nome. Olha bem, lá em João 1:12 diz claramente: contudo, os que receberam aos que o receberam quem? Jesus Cristo. Então é preciso receber primeiro Jesus. Aos que creram, primeiramente temos que crer em Jesus e em seu nome. Jesus nos dá o direito de nós nos tornarmos filhos de Deus. Uma coisa interessante, irmão, que eu vejo muitas pessoas falar aí fora, aí, né? Eles falam: não, eu também sou filho de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. E às vezes, irmãos, é até chato a gente falar uma coisa dessa. Eu lembro até um pastor falou uma coisa, isso antigamente, quando eu aceitei Jesus. Ele falou: olha, irmãos, todos nós somos criação de Deus, todos nós somos criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus são poucos. Por quê? Porque nós vemos aqui só nessa parte aqui em João 1:12 fala claramente: primeiro tem que receber, depois tem que crer. E Deus nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Verdade, porque como que as pessoas podem chamar Deus de Pai se as pessoas não receberam o Filho, pastor Mauro? Verdade. Como as pessoas podem chamar Deus de Pai se eles não creram no Filho de Deus, que é Jesus Cristo? Então é o que o pastor Mauro falou. Deus, ele dá o direito de você chamar ele de Pai, mas se você aceitar o Filho como Deus isso também. Mesmo, se você aceitar Jesus como filho. E crer também, né? E crer nele. Amém? Então nós já dá para entender por que nós temos esse direito, né? Esse direito que Deus nos dá de nós chamar ele de Pai. Olha que bênção que nós temos de chamar Deus de Pai, né, pastor Mauro? Bênção pura mesmo, né? A gente vai aqui agora... nós sabemos que a adoção é um processo jurídico, né, também, né? Não é assim, simplesmente a pessoa vai lá na rua, pega uma criança para adotar, né? Vamos falar no termo natural, né? No termo natural, hoje em dia. Mas primeiro vai lá, acha bonitinha aquela criança e vai adotar ela, né? E eu até vi algo que o nosso querido irmão falou aqui na semana passada sobre esse processo, né, da adoção, né, irmão? Isso lá em Roma, né, pastor Mauro? As leis de Roma, elas eram muito rígidas com esse tipo de adoção. Por isso que o apóstolo Paulo escreve muito sobre a adoção. A adoção, ela tem um processo, pastor Mauro, melhor do que para quem é filho de verdade. Porque a pessoa que adotava uma pessoa, uma criança ou uma mulher, um menino, ele não poderia mais deserdar aquela pessoa. Por quê? Porque ele escolheu
aquela pessoa como um filho adotivo, né? E olha só que interessante, o pai, ele se ele tivesse um filho que fosse dele mesmo, de verdade, pastor Mauro, ele podia deserdar, mas da adoção ele não podia fazer isso. A partir do momento que ele escolheu aquela criança, passou por um processo jurídico, né, ele foi não assinado ali mais. como ele, já não podia mais deserdar. Você vê como que as coisas, que o negócio é bem interessante. Por quê? Por que eu tô falando isso, pastor Mauro? Para você ver a importância que Deus nos dá de nós sermos adotados. Porque a partir do momento que nós somos adotados, nós não podemos mais ser deserdados. Então nós temos que ter essa fé no nosso coração, nós temos que ter essa bênção guardada no nosso coração, que nós somos filhos de Deus, nós somos adotados para ser filho de Deus. Então Deus não vai mais deserdar você. Nós somos filhos eterno de Deus, pastor Mauro. Graças a Deus. Então vale até a pena a gente até ler mais uma vez Romanos 8, né, 14 a 16, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte, né? Romanos 8, 14 a 16, diz assim, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, olha que bênção, primeiro vamos separar aí, guiados, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, né, em outras linguagens, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna, olha que benção, que os torna filhos por adoção, por meio do qual exclamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha que benção, né, irmão Hugo? Por mais que o homem pode falar assim, o homem muitas vezes pode falar assim, alguém pode julgar você e falar assim, o que é isso? Você é filho de Deus? Aonde você é filho de Deus? Você é melhor do que eu? Não, ninguém é melhor do que ninguém, né, irmãos amados? Mas a palavra que ela diz claramente em Romanos, que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é uma coisa, pastor Mauro, que nós não podemos reclamar, nós não podemos aqui ficar falando algo que vá contrário a isso aqui. Nós somos guiados. Por quê? Nós temos que saber por que nós somos adotados. Né, pastor Mauro? Não é adotados porque nós queremos ser adotados. Nós somos adotados porque nós aceitamos Jesus Cristo como filho dele, como nós falamos no primeiro ali, e somos guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, o nosso espírito testemunha com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Graças a Deus. Aí não tem o que falar, pastor Mauro, porque isso aqui é algo de Deus. Maravilha. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6, diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. E ele clama, pastor Mauro, olha hein? só que maravilha, o nosso espírito clama, Abba, Pai. Veja, pastor Mauro, que Gálatas está falando a mesma coisa que Romanos fala. Eles colocam a lei, aqui eles colocam escravize, né, que é em Romanos, e aqui ele coloca a lei. Por quê, pastor Mauro? Porque as pessoas eram escravizadas mesmo lá naquela época. Então quando ele coloca a lei, nós não estamos mais debaixo da lei. Deus chegou na plenitude do tempo. Qual é a plenitude do tempo? Aquela época que Jesus esteve lá em Roma, que esteve lá em Jerusalém. Então Jesus, naquele tempo que fala que é a plenitude do tempo, quando se fala em plenitude do tempo, é porque estava tudo já feito para Jesus partir daquele tempo. Tudo preparado. Aquelas leis, aquelas coisas todas. Então Jesus veio na plenitude do tempo. Então hoje, meus amados, nós podemos chamar Deus de Pai. Nós temos essa honra de chamar nosso Deus de Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 6 diz aqui, ele clama, Abba, Pai. Isso aqui, pastor Mário, essa palavra Abba, Pai aqui, ó, nós teria que traduzir ela aqui como paizinho, aquele pai carinhoso que você pode ali abrir a porta a hora que você quiser no seu quarto, você pode falar com ele a hora que você quiser, pastor. É verdade, irmão. Eu até lembro de uma ilustração, né? Não estamos aqui na hora da ilustração ainda, mas eu até lembro de uma ilustração aonde diz assim, né, que o filho, ele comete ali sabe que toda criança ela comete, né, uma traquinagem, né, ela faz alguma coisa ali, alguma bagunça, né, e o irmão mais velho falou assim, ó, vou correndo contar pro meu pai, né, quando ele corre lá, ele chega lá, o filho, né, aquele filho que cometeu, né, aquela bagunça, aquela traquinagem, já tava no colo do pai, né, e o pai olha para ele assim, pai, eu preciso contar um negócio pro senhor, não precisa. E ele já contou tudo. O nosso pai, ele é assim, né? Ele é carinhoso, né? Por isso que nós devemos contar as nossas culpas a Deus, falar com Deus, conversar com Deus, entregar, confessar os nossos pecados a Deus. Porque muitas pessoas,
né? Como a gente já tem dito aqui sempre, né? Acham que Deus é aquele Deus que vai te punir, aquele Deus que vai encostar, né, irmãos? Como diz muitos aí, a sombra do dedo de Deus na sua vida, vai te punir. Nada disso, irmãos. O nosso Deus é um Deus amoroso, é pai. Qual pai que não gosta de ver o filho conversando com ele? Qual pai, né, que não gosta de ver, vamos supor aí, vamos colocar em um domingo aí, um domingo o pai não gosta de ver os filhos reunidos à mesa. O nosso pai é a mesma coisa, né? O nosso Deus é a mesma coisa. O nosso Deus é um pai amoroso, que te ama, irmãos. Ele jamais vai punir o filho que ama. Ele, muito pelo contrário, né? Deus, ele repreende sim a quem corrige, ama. Né? Ele corrige, mas jamais ele vai fazer sofrer esse filho. Pensa. Amém, glória a Deus. Você tem acesso exclusivo a Deus. Agora você pode ir lá a hora que você quiser. Pastor Mauro, lá no Antigo Testamento, nas escrituras hebraicas, a adoção não é considerada do ponto de vista de um procedimento jurídico. Mas a ideia básica é apresentada em diversos casos lá, pastor Mauro. Parece que Abraão, antes do nascimento de Ismael e de Isaac, considerava seu escravo. Eliezer, pelo menos candidato a uma posição similar à de um filho adotivo, pastor Mauro. É como provável herdeiro da casa de Abraão. Foi o que eu falei, tá lá em Gênesis capítulo 15, versículo 2 e 4. Que ele gostava muito, né, de Eliezer, né? Ali Eliezer era como se fosse um filho para Abraão naquela época, né? Ele adorava Eliezer ali como se fosse praticamente um filho. Tanto é que havia a promessa, né, de Deus sobre a vida de Abraão. Mas Abraão, ele foi envelhecendo, né, irmão? Sim. Ele foi envelhecendo, né? E sabemos ali, né, de Sara, né, que até duvidou, né, de ele ter um filho com tanta idade, com uma idade tão extensa, que dá a entender que ele já estava achando que o próprio Eliezer, ele estava querendo dá a entender isso. Os historiadores dizem isso, né? Que ele já queria adotar Eliezer como filho para que ele fosse, né, herdeiro da herança de Abraão. Então, olha só o que diz lá, né, pastor Mauro, em Gênesis capítulo 15, que nós estamos lendo aqui, versículo 2 ao 4, diz assim, ó: Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Tá perguntando, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Já tá falando. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado a minha mente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Aí o 4 vê assim, ó: E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que te será gerado, esse será o teu herdeiro. Quer dizer, ele já estava achando que Eliezer era o herdeiro dele. Era o filho da herança, né? Já estava achando que era o filho da herança, né? E como diz aqui, né, no nosso tópico, né, que o costume, né, de adotar escravos, né, como filhos, há muito tem sido uma prática comum no Oriente Médio. Não só naquela época, mas como nos tempos de hoje também. Isso já é uma prática comum no Oriente Médio, né, de adotar os seus escravos como filhos. Tanto é que ali havia até uma classificação de escravos naquela época. Tinha os escravos mesmo, tinha o servo, né, que eles chamam de servo, que era aquele que praticamente trabalhava mais na casa, né, era tipo um escravo de confiança. Ali nós vamos ver na palavra de Deus, ali, principalmente no Antigo Testamento, vários tipos de escravos. Tinha até aqueles escravos que usavam um certo brinco, lembra? Que era como se fosse ali uma separação de outros escravos, um escravo que era especial para o seu dono, modo de dizer, né? E esses, né, eles possuíam direitos como herança, né? Esses que, assim, o qual pegava o escravo lá e tornava como filho, ele possuía direito de herança, embora não à frente dos filhos que descendiam naturalmente do pai, né? Eles não tinham uma herança assim, como se fosse o primogênito, o filho legítimo do pai, mas tinham parte na herança naquela época também, assim como hoje também no Oriente Médio, assim ainda. Então eles possuíam essa herança, né, pastor Mauro? Quando a gente fala de adoção, nós temos que saber o que nós temos de herança. Nós temos de herança tudo que Jesus tem. Então tudo que Jesus tem o direito, hoje nós que aceitamos Ele como Salvador, nós que aceitamos Ele como nosso Redentor, nós temos esse tipo de adoção de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o que falava aqui, pastor Mauro. A pessoa, quando era adotada, ele tinha esse direito de herança. Então ele participava dos bens dos seus pais. E é o que nós temos hoje. Nós temos esse direito através de Jesus Cristo. Isso é bênção pura. Graças a Deus. Sobre a adoção, né, pastor Mauro? Vamos falar alguns exemplos aqui de quem foi adotado, pastor Mauro. Eu queria comentar com você, para você ver quando o ato de adoção, ele é um ato muito importante que Deus faz por nós, né? Que Deus fez por nós. Olha só o que aconteceu com o menino Moisés, né? Ele foi mais tarde adotado pela filha do faraó, que tá lá em Êxodo, pastor Mauro, capítulo 2, versículo 5 a 10. Eu até vi aqui, Êxodo, capítulo 5. Nós sabemos da história, né, pastor Mauro? Você pode até contar da história, o que aconteceu lá. Colocaram ele lá naquele negocinho lá, jogaram no rio, e a menina lá pegou ele, a filha do faraó, e adotou ele. E adotou ele, né, como filho legítimo, né, irmãos? Mas ali nós vemos ali que Moisés ali, ele tinha todos os direitos, né, de um filho
né, legítimo ali. Tanto é que nós vemos ele cresceu em sabedoria. A palavra de Deus diz isso, né, que ele cresceu em sabedoria lá no Egito. Dizem alguns historiadores aí, né, mas que Moisés era um dos homens mais sábios lá do Egito, né? Mas a história nos diz que ele foi banido, né? E infelizmente foi até em alguns lugares lá, em alguns pilares, olha aí, foi apagado, né, o nome dele lá, né? Porque o Egito ali ficou ali, né? Boquiaberto, né, de ele ter feito aquilo ali, né, com o egípcio ali, ter matado aquele egípcio e ter sido banido para o deserto. Verdade. E aí, né, pastor Mauro, você vê que aqui eu vou ler só o versículo 10 aqui, pastor Mauro, do Êxodo capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó: e sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e a chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas eu tenho tirado. Quer dizer, ela adotou mesmo, né? Ali era um, como nós falamos, né, pastor Mauro, um ato jurídico, mas ali não foi um ato jurídico, por quê? Porque não teve que fazer nada, ela só pegou ele ali e adotou ele como filho. Então ele teve essa herança, ele teve todas as coisas que os filhos dos faraós tinha, porque ele foi adotado como filho, pastor. Como está escrito aqui, né, irmão? Posso ler aqui, irmão? Lê aí, fica à vontade. Então, visto que os homens e mulheres, eles gozavam de direitos iguais sobre a lei egípcia, a filha de Faraó estava em condições de exercer o direito de adoção. Por quê? Porque ela tinha uma autoridade, né? A filha de Faraó, vamos colocar, ela era uma princesa, ela tinha toda a autoridade, né, de pegar aquele menino e, se ela quisesse, tornar ele como filho dela, né? Não era qualquer um que podia fazer isso, mas ela podia. Só que parece que não se praticava isso, né, irmãos? A adoção dentro da nação de Israel, né? A lei do casamento do levirato, sem dúvida, eliminou em grande parte, né, esse direito, né, de ter adoção de filhos e a perpetuação do nome parental. O que quer dizer isso? Naquela época, dá a entender que no meio da nação de Israel, no meio do povo de Israel, porque eles estavam vivendo também ali como escravos no Egito, eles não tinham direito de adotar filhos. Mas agora o povo do Egito já tinha. Olha como Deus trabalhou ali amplamente nisso aí, né, irmão? O povo de Israel não podia fazer isso, mas o povo egípcio, ele podia fazer isso, e não veio direto do faraó, mas veio da filha dele, que também tinha direitos, né? Ela tinha o poder ali dentro, ali, né, no Egito. Até porque não era uma coisa que eles faziam sempre, né, pastor Mauro? Não era uma coisa que ele estava acostumado a fazer, não era uma coisa que sempre acontecia. Então, quando aconteceu esse fato aí, foi uma coisa muito extraordinária. É o que você falou aí. Olha só como que Deus trabalhou. Você vê, pegou um judeu, na verdade, Moisés ali, israelita, né? E fez os filhos de Faraó adotar essa criança. Que maravilha. Que se tornou para nós, que nós conhecemos hoje como um dos maiores profetas aí da Escritura, né? Deus, ele trabalha, líderes, né, também, né? Isso, Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. É como a gente pegar, pastor Mauro, pra gente entender esse ato de adoção, como que Deus, né? A gente fala do amor de Deus, mas como que ele pode fazer isso com nós, né? Sabendo que nós somos pessoas ruins, pessoas pecadores, que nós temos nossas falhas, e Deus pega nós como um filho, mesmo ele sabendo. Por quê? Como eu falei, pastor Mauro, é o amor de Deus, o amor dele não tem como a gente explicar, é um amor imensurável, né, pastor Mauro? É verdade, irmão Hugo, e eu até quero ler lá em Salmos 68, versículos 5 e 6, diz assim, ó: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. O que quer dizer isso? É o que nós já estamos falando aqui, irmãos. Por que nós somos adotados em Cristo Jesus e temos todos os direitos que Jesus Cristo, como filho, né? Vamos colocar assim, como filho legítimo, tem. Por quê? É a mesma coisa que nós lemos aqui em João, capítulo 1, versículo 12. Os que receberem e os que crerem, Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. O homem pode falar que a gente não é filho de Deus. O inimigo pode querer nos julgar, falar que nós não somos filhos de Deus. Mas nós aprendemos aqui que o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma autoridade maior, né, irmão Hugo? Não é simplesmente falado isso aí. Isso não é simplesmente nós falamos da nossa boca, mas há uma autoridade maior. Que autoridade é essa? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos testifica. O que é testificar? Testemunhar, né? Confirmar. É Ele que confirma que nós somos filhos de Deus. Olha que aqui é interessante esse salmo, né, pastor Mauro? Paz para os órfãos e defensor das viúvas. Órfãos por quê, né, pastor Mauro? Quando nós
nós nascemos de uma natureza pecaminosa, né? Nós somos órfãos de Deus, né? Nós somos assim carentes desse pai, e ele aqui nos adota como filho legítimo. Bênção demais. Olha só, abri aqui o aplicativo da Fonte Vida, pastor Marco, estava aqui dando uma olhada no aplicativo da Fonte Vida, que é bênção pura, mas agora falando sobre a adoção. Olha só, já isso, falamos, que é um dos pilares da salvação. Pilares da salvação. Já falamos aqui, as pessoas que quiserem nos ouvir aí no YouTube, nós já falamos sobre o perdão de Deus, nós já falamos sobre a redenção, sobre a justificação, santificação, regeneração, renúncia e salvação. E hoje nós estamos falando de adoção. Glória a Deus. Adoção, um tema importantíssimo. Eu queria que o pastor Mauro lesse aí pra mim, Romanos capítulo 9, versículo 26. Tá aí no nosso script aí, pastor Mauro. Se você não leu, eu vou ler aqui, pastor Mauro. Olha lá. Romanos capítulo 9, versículo 6 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Eita, amém. Que bênção, olha só quem vai ter o direito de ver como ele é, quem, pastor Mauro? Quem é filho verdadeiramente de Deus. E nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus, né, amor? Graças a Deus. Filhos adotados de Deus, mas nós somos filho verdadeiro, que ele nos escolheu para ser filho dele, pastor Mauro. Graças a Deus. Esse é o nosso maior presente. Deus nos escolheu, né? Não foi você que escolheu Deus. Às vezes as pessoas vão nas igrejas, né, pastor Mauro? A gente tem costume de fazer isso. Nós que somos da pentecostal e das calimáticas, né? Nós temos o costume de falar assim: alguém aí quer aceitar Jesus como seu salvador? Alguém quer aceitar Jesus? Não. Jesus que nos aceitou primeiro. Foi ele que nos escolheu, né, pastor Mauro? Isso mesmo, glória a Deus. Nós temos que perguntar: Jesus quer nos achar, né, pastor? Nos achar. É verdade, irmão. Glória a Deus. Era o certo, né, nós fazer isso, mas nós falamos se as pessoas querem aceitar Jesus. Nós somos pecador, meu irmão. Se nós não aceitar Jesus, o que vai acontecer com a gente, pastor Mauro? Se não aceitar Jesus, né, a palavra de Deus já diz, né, que nós temos que crer, né? Porque se nós não crermos, já seremos condenados, né, amor? Condenados. Leia aí pra mim aí, pastor Mauro. Romanos capítulo 8, versículo 23, pastor Mauro. Romanos 8, 23. É Bíblia, meu irmão, é Bíblia. Vamos ler a Bíblia, 8, meu irmão. Vamos ler a Bíblia. Assim, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Tá vendo aí? Romanos fala muito sobre isso, né, pastor Mauro? Lá nas escrituras gregas cristãs, pastor Mauro, a adoção é mencionada várias vezes pelo apóstolo Paulo. Com respeito à nova condição dos chamados e escolhidos por Deus, que nós acabamos de falar aqui, escolhidos por Deus. Tais pessoas, nascidas como os descendentes do imperfeito Adão, estavam em escravidão ao pecado e não possuía a inerência, a filiação de Deus. Nós não possuíamos mesmo essa filiação de Deus. Através da compra, que nós falamos aqui, por meio de Jesus Cristo, pastor Márcio, nós obtemos essa adoção, quais os filhos, e também se tornamos herdeiros junto com Cristo. Que bênção maravilhosa, né, irmão? Essa passagem, pastor Mauro. Graças a Deus. Vamos ler lá, irmão? Vamos procurar essas passagens aí? Vamos, né? Sim. Que tá lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até o 7. 4. Amém, glória a Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até o 7, né, irmãos? Vamos olhar aqui, pastor Mauro. Enquanto o nosso irmão Hugo procura ali, né, irmãos? Olha que bênção maravilhosa, né? Nós temos agora uma nova condição. Uma nova condição de quê, né, irmãos? De escolhidos por Deus. E como somos escolhidos por Deus, nós agora recuperamos aquela filiação que tínhamos com Deus antigamente. Lembra lá no Jardim do Éden, né, o filho ali, né, irmãos, Adão, né, aí ele perde aquela filiação com Deus. Por quê? Porque ele pecou, né, mas hoje nós nos tornamos herdeiros junto com Cristo, o Filho unigênito de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o 7 diz isso daí, irmão. Meu Deus do céu, vamos ver o que diz aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o 7. Eu vou ler aqui, pastor Mano. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
E, porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus. Olha que coisa linda, né? Nós não somos mais escravos desse mundo, né? Graças a Deus, não somos mais chamados de servos. Tem até uma passagem onde Jesus Cristo diz assim, né, irmãos amados? Vocês não mais os chamamos de servos, mas os chamamos o quê? De amigos, né? Mas num termo assim mais íntimo, esse amigo que Jesus fala ali não é nem bem amigo, é irmão, né? Porque querendo ou não, sendo adotados por Deus, nós somos irmãos de Jesus Cristo, né, irmão? Verdade. Fazemos parte do mesmo parentesco, fazemos parte da mesma filiação com Deus, né? Recuperamos aquela filiação com Deus. Em Adão, né, isso foi quebrado. Mas no novo Adão, que é Jesus Cristo, isso foi recuperado, graças a Deus. Graças a Deus, isso é um presente que Deus nos deu, né? E lá, pastor Maurinho, Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, olha só o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 5. Por que que Deus fez isso por nós, né? Quando que Deus fez isso por nós? Por que nós podemos se tornar filhos de Deus? Ele diz assim, ó, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, pastor Mauro, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha esse beneplácito aqui, pastor Mauro, eu estava estudando sobre esse beneplácito aqui. Sabe que essas palavras difíceis assim é complicado. Você tem que ir lá no Google para ver o que significa. Beneplácito, pastor Mauro, é pela sua autorização, pastor Olha Mauro. que bênção. A autorização, então diz assim, ó, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a autorização da sua vontade, pastor. Quer dizer que essa filiação que nós temos não é de um modo natural, mas foi pela escolha de Deus. Lembra que nós falamos aqui que a pessoa, no natural, a pessoa para adotar outra criança, uma outra pessoa, precisa de um processo jurídico, precisa de um advogado, muitas vezes. Chegar lá e... Não é só chegar ali simplesmente, eu vou cuidar dessa criança. Nada disso, né? Ela precisa de um processo jurídico, precisa ir até o advogado, o juiz, né? Para conceder, né? A tutoria daquela criança, daquele pai para aquela criança, né? Tem que ser assim, não pode ser de qualquer maneira. Mas com Deus não foi de um modo natural, né? Mas foi pela escolha dele. Ele escolheu. Por quê? Porque ele está acima de toda autoridade, né? Nos céus, na terra, debaixo da terra. Foi pela escolha de Deus que nós somos filhos de Deus. Por isso que o irmão Hugo falou assim, né? Não é eu que aceitei Jesus, é ele que me aceitou como filho, né? Não é eu que levantei minha mão cansada lá e quem quer aceitar Jesus nessa noite? Não, Deus já tinha me escolhido há muito antes do que isso, como filho dele, mesmo sendo um rebelde, mas Deus me escolheu como filho, irmão. Verdade, pastor Maurício, isso aí, né, que as escrituras nos diz que ele predestinou, isso aí foi bem antes, né, pastor Maurício? Predestinou, esse predestinou aqui, a gente vai falar sobre ele também no decorrer dos pilares da salvação, né, pastor Mauro, a predestinação. Então Deus faz isso por nós porque ele é todo poderoso. Pastor Mauro, lê pra mim aí, pastor Mauro, e que tá escrito aí em 1 João, capítulo 3, versículo 1, pastor Mauro. Olha o que tá escrito aí, pastor Mauro. Diz assim, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Tá vendo aí? O Pai nos chamou de filhos dele. O Pai nos chamou. E aí, pastor Mauro, uma coisa bem interessante. A primeira frase que fala aí, fala pra mim aí, pastor Mauro, de novo. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Tá vendo aí? Grande amor. É o que o Zé acabou de colocar aqui, né, pastor Mauro? Esse amor insondável, esse amor que não tem fim. Então foi com grande amor que Deus fez isso por nós. Então nós temos esse direito de ser chamado como filho. Olha pra mim aí também, pastor Mauro, 1 João, onde você tá aí, o versículo 12 agora, pastor Mauro. 1 João, não, 1 João não. É João, Evangelho de João, né, amor? 12, Evangelho de João. Capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 12 e 13, os dois. Olha só que é uma complementação do que nós estamos falando aqui, pastor. O amor de Deus, ele faz isso por nós, olha aí. João 1, 12 e 13, irmãos, diz assim, irmãos amados, glórias a Deus. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Tá vendo aí, pastor Mauro? Sua plena obtenção deste privilégio como os filhos espirituais de Deus depende da sua fidelidade até o fim, pastor Mauro. Que maravilha. Então nós temos que ter esse discernimento, pastor Mauro, de entender que Deus faz isso por nós mesmos. Ele nos dá o direito de nós chamar ele de Pai. Pode chamar, meus amados, você que crê em Jesus Cristo, você que Jesus Cristo te escolheu, que já te deu essa salvação.
pode chamar ele de pai. Entra lá no seu quarto, você pode estar no seu carro, você pode estar aí no seu escritório trabalhando agora. Pode chamar, fala, pai. Pode conversar com ele, né, pastor Mauro? O véu foi rasgado, não é isso, pastor Mauro? Isso mesmo, graças a Deus nós temos um livre acesso, né, irmão? Graças a Deus, para falarmos junto com Deus, aleluia. E olha que coisa linda, né, irmãos? Aqui, lendo aqui no nosso tópico, né? Esse foi um privilégio, né, que Deus nos deu como filhos espirituais na fé, de sermos chamados de filhos de Deus. E Paulo, né, irmãos, ele fala isso, né, irmãos, como esperando seriamente a adoção como filhos, nós sermos livrados dos nossos corpos por meio de um resgate. Lembra que nós falamos na semana passada aqui de redenção? Sim. Que nós somos resgatados, né, algumas semanas atrás, que nós somos resgatados, um alto preço foi pago, né, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. E isso foi pago para quê? Para que hoje nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Olha que coisa linda, né, irmão? Graças a Deus. Em Romanos 8:23, que nós já lemos, mas é bom, né, a gente colocar isso na nossa cabeça, né? Diz assim, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que coisa linda. Isso é maravilhoso, né? Essa carta aos Romanos, né, pastor Mauro, ela é uma carta muito fundamental para a gente entender sobre os pilares da salvação, sobre a redenção, sobre a justificação, sobre a eleição, né? E o nosso querido, em glória a Deus, estamos falando sobre adoção, os pilares da salvação, um dos pilares da salvação, característica dos pilares da salvação, né, isso mesmo, glória a Deus. Nós estamos falando sobre adoção. Amém, glória a Deus. E Romanos 8, né, irmãos, 23, né, é bom a gente estudar isso daqui, né, mas nós estamos, antes de vir o louvor, né, aí nós estamos falando sobre Romanos 8 e 23, e nós vemos aí, né, irmãos, amados, que esse estado, né, de adotivo, ele traz benefícios para nós também, né, irmão? Muitos benefícios. Não é só ser chamado de adotado por Deus, né? Às vezes a pessoa fala, você é filho de Deus. Não é só ser filho de Deus, mas ser filho de Deus nos traz alguns benefícios também, né? Vamos até ler mais uma vez, né, Romanos aqui 8, versículo 23. O que Paulo fala, né, moço? O que Paulo ele quer dizer ali quando ele diz em Romanos 8, 23? Vamos ler aqui. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo quis dizer aqui, irmãos? Ele fala que nós estamos esperando seriamente a adoção como filhos para sermos livrados dos nossos corpos por meio de um resgate, né? Quando a gente fala de redenção, é resgate. Os nossos corpos, eles foram livrados, né? Livrados por meio de um resgate. A gente estava condenado à morte, né? Nós já éramos dignos de morte, né? Jesus nos comprou e nos resgatou, né? Esse é um dos benefícios que nós temos de sermos filhos de Deus, irmão Hugo. Isso aí, o apóstolo Paulo está falando isso aí, né, para os gentios, né? Isso. Mas lá em Romanos capítulo 9, versículo 4, ele fala para os israelitas, né, que são carnais como aqueles a quem pertence a adoção como filhos. E a glória e os pactos é a promulgação da lei, pastor Mauro. Olha só o que diz Romanos capítulo 9, versículo 4. Diz assim, ó, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei e a adoração ao templo e as promessas, pastor Mauro. Veja só, ele muda, né, pastor Mauro? Ele fala a diferença de quem é adotado por Deus e daqueles que se dizem ser filhos de Deus, que eram os israelitas, né? Que na realidade eles eram carnais, né? E os carnais que era o povo, na verdade, o povo escolhido, né, pastor Mauro? Como filho de Deus aqui, né? O povo de Israel, mas aí essa adoção também para os gentios que somos nós. Como fala gentios, fala da gente, né, pastor Mauro? Isso mesmo. E por que o apóstolo Paulo ele fala isso também em Romanos 8, 23, focando um pouquinho mais lá, né? Por que ele fala isso? Porque quais são os benefícios, né, que ele traz? Primeiro, nessa libertação, que nós somos libertados, né? Graças a Deus, nós somos resgatados e fomos libertados. E hoje, o que quer dizer isso? Como filhos de Deus, né? Pense um pai com seu filho, né? Um pai que verdadeiramente ama o seu filho, né? Que hoje a gente vê no mundo natural também que tem pais aí que não amam seus filhos, que maltratam seus filhos. Mas vamos colocar aí um verdadeiro pai, um exemplo de pai que ama o seu filho, que faz tudo pelo seu filho, né? O seu filho é que nós usamos o exemplo aqui, já contamos aqui uma ilustração. O seu filho pode cometer o que for, né? Mas o pai, ele pode até repreender o filho, ele pode até fazer assim, até castigar ele muitas vezes, mas ama ele, né? Vai colocar ele no colo, conversar, aconselhar. Então, graças a Deus, o que vai entender aqui? Que tudo aquilo que a gente cometeu antigamente, todo aquele pecado, né, que nós éramos filhos da ignorância,
Deus não vai levar mais, né, em consideração. Por quê? Porque a gente pediu perdão, somos filhos, né, dele, graças a Deus, e nós somos libertos por ele agora. Isso nós temos que entender, temos que acreditar. E tem pessoas que até hoje, né, elas se condenam por pecados do passado, sabendo que Deus já nos perdoou. Então isso quer dizer o quê? Isso já é, né, um benefício que ele nos trouxe, a libertação dos nossos pecados, né? Aquilo que causava temor, que nos trazia escravidão, que eram os nossos pecados, isso Deus já nos libertou, irmão. Já nos libertou, graças a Deus. E como nós sabemos isso, como nós temos a certeza disso? Nós temos a certeza disso mediante a nossa fé. Isso mesmo. A nossa fé faz com que nós temos a certeza disso. Olha só o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 23. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, quando você tem fé, pastor Mauro, isso aí é só para quem tem fé, né, pastor Mauro? Às vezes as pessoas falam, vocês estão falando isso, que vocês são filhos de Deus, que isso, aquilo, outro. Como é que vocês têm certeza que vocês são filhos de Deus? Mediante a fé. Eu tenho fé que eu sou filho de Deus, porque eu aceitei Jesus como Salvador. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Então, todos vocês são filhos de Deus mediante essa fé, pastor Mauro. Glória a Deus. Em João, capítulo 17, versículo 23, a chamada oração apostólica de Jesus, né? Uma das orações mais importantes que Jesus fez antes de ir para o Calvário. Jesus sobe ao monte do Getsêmani e chora ali, diz a palavra de Deus, lágrimas de sangue. E nessa oração, se fosse lá em João 17, você vai ver essa oração, mas uma oração ali onde Jesus ele não só entrega aos seus discípulos a Deus, mas como todos aqueles que viriam depois, que somos nós hoje. Olha o que ele diz nessa oração, né? Só no versículo 23, ele diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O que Jesus está falando aqui para Deus? Pai, assim como o Senhor me ama, que eu sou seu filho unigênito, né, de Deus, que eu sou seu filho unigênito, que o Senhor entregou ao mundo por amor da humanidade, assim como o Senhor me ama, eu quero que o Senhor ame eles igualmente ao Senhor, a mesma maneira que o Senhor me ama, eu quero que o Senhor ame eles também. O que Jesus está falando assim? Pai, a condição que eu tenho de filho amado do Senhor, eu quero que o Senhor também conceda essa condição a eles também. Então o que quer dizer aqui, irmão? Que maravilha, se nós analisarmos, se nós pensarmos isso aí verdadeiramente. Tudo o que Jesus tem direito, tudo o que Jesus é, tudo o que Jesus ele tem o poder, Deus também concede isso para nós. Deus concede isso para nós. É muito importante isso, né, pastor Mário? Essa oração sacerdotal que nós chamamos de oração sacerdotal. Está lá em João capítulo 17 que o pastor Mauro acabou de ler aí. E a gente lendo, pastor Mauro, anteriormente, como nós podemos ter essa fé, como nós podemos ter essa certeza, pastor Mauro? Olha só o que diz em João, mesmo capítulo que você está aí, pastor Mauro, antes, no versículo 20, diz assim, ó: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Deles quem? Dos apóstolos e de nós agora que estamos passando para vocês, né? Se vocês que estão aí agora, pastor Mauro, crê nessa passagem, dessa palavra que nós estamos falando aqui, nessas palavras que nós estamos falando, que vocês são filhos de Deus, que vocês foram adotados por Deus, por meio da fé, por meio de Jesus Cristo, vocês têm esse mesmo direito que diz aqui no capítulo 23, né, pastor Mauro? Eu neles e tu em mim, graças que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só, Deus quer, Jesus está pedindo para Deus aqui nos amar, pastor Mauro, como Deus amou Jesus Cristo. Que importante é isso para nós, né? Então, olha que coisa linda, irmão. Voltando a Romanos 8, 23 de novo, né? Vamos frisar um pouquinho nesse texto. Voltando a Romanos 8, 23. Romanos 8, 23 fala que Deus está nos livrando, né, daquele espírito de escravidão que nos causava temor. O que quer dizer isso? O pecado, tudo aquilo que nós cometemos de mal. E agora, ele foi substituído pelo quê? Pela confiança da gente ser filho de Deus. Sendo filho, a gente entende que o nosso Pai, ele não vai nos maltratar e nos condenar, né? Nós temos que entender isso, irmãos. Nós não seguimos uma simples religião, como muitos seguem, mas nós seguimos um Pai, um caminho, né? Começa que nem eu digo aqui, mas começa a exemplificar como seu pai. A mesma maneira que você ama o seu pai e o seu pai ama você, a mesma maneira é Deus, irmãos. Então, esse temor, essa escravidão, ela foi substituída pela confiança que nós temos de ser filhos de Deus, nos trazendo uma esperança, uma herança, né, que é garantida
pelo testemunho do Espírito de Deus. Lembra que nós falamos aqui? O nosso Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quer dizer, nós temos uma garantia. Uma certeza. Uma certeza. O que quer dizer isso? Não é nós, como eu já mais uma vez repetindo aqui, que estamos falando que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que está dizendo que nós somos filhos de Deus. Então, quer dizer, aquele espírito de escravidão, aquele que causava temor, já era, acabou. O inimigo não pode mais apontar o dedo para você e falar assim: você que se diz filho de Deus, você não é nada, nós somos sim, irmãos. Porque quem está testificando isso é um poder que está acima de todos os poderes. É o Espírito Santo de Deus que está falando isso, não somos nós. O Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, irmãos. Então, se somos filhos de Deus, irmãos, hoje nós temos uma posição que se deve a quê? Uma graça imerecida, né, de Deus que nos concedeu. O que é graça, irmão Hugo? É um dom imerecido. É algo imerecido que não merecíamos, mas Deus, com o amor de Pai, Ele nos deu essa graça salvadora, graças a Deus, glórias a Deus. Por isso que nós temos que glorificar mesmo a Deus, irmãos. É como um pai, que nem nós falamos aqui. O pai, ele pode não ter tudo na vida, não teve muito estudo, não teve muito recurso, mas ele quer que o seu filho seja melhor do que ele. Eu penso assim do meu filho e dos meus filhos. Com certeza. Se eu não tive estudo, né, eu quero que o meu filho tenha uma faculdade, eu quero que amanhã depois ele seja um doutor, né? Eu não quero que ele passe o que eu passei na minha vida. E Deus é a mesma coisa. Ele quer o melhor para os seus filhos, irmãos, graças a Deus. Sempre o melhor, né, pastor Mauro? E a gente levando pelo lado, o contexto geral dessa que nós estamos falando, né, pastor Mauro? João capítulo 17, 23, você falou de Romanos aí. E eu volto para entender aqui João capítulo 17, 23, que ele fala assim, que eles sejam levados à plena unidade. Quando a gente fala de unidade, né, pastor Mauro, a gente fala de uma coisa só, né? Que Jesus quer que nós fizemos aqui? Que nós fizemos em unidade. O que é viver em unidade, né, pastor Mauro? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Pastor Mauro é da Elim Parque Planalto, eu sou da MCD Church, pastor Davi é da ADJL, né? Daqui a pouco vai vir nossos irmãos aí da família da mão de Deus. Então, meus amados, Fonte de Água Viva, né? Fonte de Água Viva do pastor do Marcelo, né? E muitas outras, Igreja Batista Renovada, Batista de Fé Reformada, muitas igrejas, todo mundo vivendo em unidade, união. É o que Deus quer aqui, porque quando você faz isso, você se torna filho de Deus. Pastor Mauro, muitas pessoas têm medo por causa da lei, muitas pessoas têm medo por causa do pecado, por causa da escravidão. Então nós temos que ser mansos, nós temos que ser humildes, nós temos que ser pacificadores. É o que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, o sermão da montanha. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, glória quando nós temos essa certeza, que nós somos chamados filhos de Deus, nós recebemos essa graça. E você falou, pastor Mauro, sobre a graça imerecida, sobre o favor imerecido, porque nós não merecemos mesmo, nós somos pecadores, nós fizemos coisas erradas. Deus, Ele nos predestinou antes disso aqui, antes de acontecer isso. Deus já tinha feito isso por nós. Deus já tinha comprado nós, né, pastor Mauro? Ele já tinha dado Jesus para que pagasse para nós. E olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8, que é um texto que eu sempre leio aqui, que diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é o dom de Deus. Para quê? Para que você não se glorie. Então essa salvação que a gente tem é por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela essa graça que nós não merecemos. Graças a Deus, glória Jesus, a Deus. Ele falou, olha, Deus falou, eu sei que vocês não merecem, mas eu tô dando a minha graça para vocês. Porque eu amo vocês. Eu amo vocês. E é interessante, né? Nós não vamos ir lá agora, né? Mas lá no livro de Êxodo, Deus sempre tratou o seu povo como filho, né? Deus sempre tratou a nação dele como filho. Ele sempre tratou assim: os meus filhos, deixa os meus filhos que vão orar. E nós vemos lá no Antigo Testamento, Deus sempre tratou o povo dele como filhos. E depois, irmãos, de muito tempo, o povo de Deus ainda não entendia isso. Até voltar aquilo que nós estamos falando assim, né? As pessoas olhavam Jesus orando numa certa intimidade, Jesus orando de uma maneira diferente. É que nós falamos aqui, irmãos, o povo do Oriente Médio, eles são acostumados a orar. Eles sabem o que é oração. Eles conhecem oração, né? E como eles podiam dizer a Jesus assim: Senhor, ensina-nos a orar? Eles estavam pedindo assim, vamos colocar num português aqui de fé, vamos mudar isso aí. Dá a entender assim:
Senhor, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Porque ali, irmãos, Jesus orava de uma maneira tão diferente que as pessoas olhavam para ele ali, como pode ele orar com tamanha intimidade com Deus? E voltando ao Antigo Testamento, Deus sempre tratou o povo dele como seus filhos. Só que o povo nunca tratou a Deus como seu pai. Verdade, e aí o que você falou é muito interessante, pastor Mara, sobre a oração, porque se você pegar o povo de Israel, o povo sempre orou. Você pegar ali o povo de Israel, eles sabiam que era uma oração, eles conheciam que era uma oração, mas conhecia do jeito deles. Eles achavam que a oração era daquele jeito deles. O que Jesus fala quando ele chega próximo aos fariseus? Não seja como eles, que acham que por muito falar serão ouvidos, né? Então a oração não tinha aquela intimidade, né, pastor Mara? Era aquela religiosidade mecânica, né? Isso, aquela coisa mecânica. Então quando os discípulos vê Jesus orando ali, falando Pai Nosso que sai do céu, aquela coisa toda, eles ficaram admirados, eles falam, nossa, ele chama Deus de pai, né, pastor Mara? Então uma coisa bem, né? E para muitos até era uma certa, vamos colocar assim, uma certa blasfêmia, né? Um homem daquele chamar Deus de pai, né? Talvez eles achassem que Deus tinha tamanha autoridade que Deus tinha, como uma pessoa pode chegar e chamar ele de pai, né? Só que Jesus ele estava nos ensinando ali que nós éramos filhos de Deus, né? Nós somos resgatados e fomos adotados, e hoje podemos dizer sim, Abba Pai. Chegar a Deus não numa oração mecânica, não numa oração de qualquer maneira, mas numa oração, né, de sinceridade com Deus e de intimidade com Ele, né, irmão? E se a gente for pegar esse texto, né, pastor Mara, eu vou até tentar procurar ele aqui agora, eu creio que esteja lá em Mateus capítulo 23, né, que é onde que Jesus vai repreender ali os fariseus, né, porque ali eles eram muito religiosos, aquele pessoal, né, então eles vendo aquelas coisas ali, vendo Jesus falar daquele jeito ali, Jesus fala mesmo, não seja como eles, meus amados, que por acharem que fala muito, porque eles chegavam nas sinagogas, pastor Mara, se você vê lá, ele chegava lá com os peitos estufados, chegava ali falando, nossa, eu não sou pecador como esse, eu não faço o que esse faz, quer dizer, queria se passar ali como pessoas boas, e Jesus fala assim, não, meus amados, quando vocês quiserem falar com o pai, entra dentro do seu quarto, tranque a porta e fale diretamente com ele em secreto, porque o que você falar em secreto com ele, ele te recompensará, né? Então você não precisa ficar falando para as pessoas ali para querer dar uma de certinho, disso, aquilo, outro, não, entra no seu quarto, fala com o seu pai, que ele ali em secreto vai te recompensar, pastor. Graças a Deus. E a gente, amém, irmão, nós temos que entender que nós somos adotados, né, por Deus, graças a Deus, e temos os mesmos direitos que Jesus Cristo. Eu vou ler aqui rapidamente, irmãos amados, Romanos capítulo 9, do 1 ao 3, que diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continuo em contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Aí eu queria pedir pro irmão Hugo ler o restante aí, né, do 4 ao 6. 4 ao 6. Diz assim, ó, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração ao templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. E o 6 diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Então, pastor Mauro, Deus, ele nos dá esse direito de ser filhos dele, em nome de Jesus, e é o que nós temos que ter a fé de ser adotado por ele. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Semana